Olá, meus amigos, estamos dando continuidade aos nossos blocos aqui sobre a prisão em flagrante. Tem uma que é tão importante aí para você e que você tem que dar devida atenção. Você já viu aí quanta questão de prova, quanta jurisprudência. E no último bloco a gente terminou ali falando sobre o auto de prisão em flagrante, só que a gente está percorrendo como é que se faz o auto de prisão em flagrante. Então, relembrando, é apresentado alguém preso à autoridade policial, ou seja, é apresentado o corpus criminis, então é apresentado o próprio corpus criminis, que é alguém preso em flagrante, em quaisquer daquelas situações flagranciais, que nós já vimos. Então, é apresentado o auto em flagrante, é apresentado o flagrante para o delegado, ele vai analisar. Se ele entender que está tudo correto, ou seja, que aquilo ali é caso de situação flagrancial, que é alguma das hipóteses do artigo 302, que não há nenhum vício, ele homologa o flagrante. Aí nós vimos que ele homologando o flagrante, vai fazer o quê? Vai providenciar ali o escrivão, né, porque vai começar a lavrar o auto de prisão em flagrante. Vai providenciar o escrivão, se não tiver escrivão ali na delegacia, a gente viu que pode nomear um escrivão ad hoc, ou seja, comunicar a prisão, ela tem que ser imediata. Para quem? Para a família ou pessoa indicada, bem como para o juiz. Vimos que o Código de Processo Penal acrescentou. Também ele tem que ser feita a comunicação ao Ministério Público. Então fez a comunicação, agora é que vai começar a formalizar propriamente o auto de prisão em flagrante. Ou seja, o delegado vai reduzir a termo, as oitivas, toda a situação ali que lhe será apresentada, ele vai ouvir, vai digitar para o escrivão fazer a formalização. E o primeiro que nós vamos estar ouvindo, põe na tela aí, ó, é a oitiva do condutor. Condutor que é quem deu a voz de prisão em flagrante, quem apresentou o flagranteado preso em flagrante. Em regra aqui, esse condutor primeiro a ser apresentado, a gente sabe que pode ser policial, que eventualmente apresentou alguém preso em flagrante, mas não necessariamente policial. Pode ser qualquer do povo, que a gente viu qualquer do povo, pode efetivar a voz de prisão em flagrante. Então olha o que o CPP fala aí, ó. Apresentado o preso, quem está preso em flagrante, a autoridade competente, aí o delegado de polícia, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Isso é importante porque antes não era assim não. Antes da reforma do CPP, porque assim, em regra quem é? O condutor é o policial. E ele é o primeiro, como vocês estão vendo aí, a ser ouvido. Então, apresentou para o delegado, homologou, providenciou o escrivão, comunicou a prisão, já houve o condutor. Como é que era antes que funcionava? Tinha aquele papel na polícia, até na federal, uma época eu já peguei essa transição um pouco, não cheguei a pegar tanto essa outra fase. Era aquelas impressoras matriciais, depois que fazia tudo, imprimia aquilo tudo e aí saía colhendo as assinaturas. Ou seja, o policial que era o primeiro a apresentar alguém preso em flagrante, ele ficava lá aguardando às vezes 10 horas, 12 horas, porque a gente sabe que o auto de prisão em flagrante pode durar até 24 horas. Então ele ficava todo esse tempo aguardando para poder assinar. Então precisou do legislador fazer a reforma que fala que não, o condutor, quando ele é ouvido, ele logo em seguida já imprime, hoje isso, né, mais pela tecnologia mais fácil, já imprime, ele assina, está liberado, entregou. Civil, ou até para a Polícia Federal, de encaminhar o preso para o estabelecimento prisional próprio, ali num centro de detenção provisório, CDPs que chama, ou a ALEP, como ela chama, cadeia pública. Então o primeiro a ser ouvido aí é o condutor. Depois do condutor, pode colocar na tela, vai ouvir as testemunhas. As testemunhas não tem uma quantidade aqui, viu? As testemunhas que vão ser ouvidas vai ser as testemunhas, se houver, e na quantidade que o delegado entender pertinente. Não tem um quantitativo aqui para essas testemunhas. Então, olha lá, em seguida, ou seja, depois da oitiva do condutor, procederá o delegado à oitiva das testemunhas que o acompanharem. Ok? Sempre lá, acolhendo após cada oitiva, suas assinaturas para não dar aquele problema de ficar lá esperando. Lavrando a autoridade final, o auto, que ela já está lavrando o auto. O auto, na verdade, ele vai ser confeccionado com esses vários depoimentos. Então, olha que interessante aí. Aqui, após o condutor, vai ouvir as testemunhas.
se houver e na quantidade que tiver pertinente. Agora, muitas vezes não há testemunha. Quando não há testemunha, a lei fala, tem que providenciar 2 testemunhas de apresentação. O que são essas testemunhas de apresentação? São aquelas que presenciaram alguém sendo preso em flagrante para a autoridade policial quando não há testemunha do fato. Então, quando não há testemunha do fato, que foi testemunhas de apresentação, ok? Olha lá, ó, presenciais ou não, vai ouvir as testemunhas sem qualquer limitação máxima ou mínima. De a lavratura do APF, muito pelo contrário. O auto de prisão em flagrante vai ser lavrado normalmente e, nesse caso, vai providenciar e vão ser providenciadas 2 testemunhas e depois já interrogatório. Só que antes do interrogatório, é porque às vezes não tem vítima, essa não está presente, mas se tiver, pode colocar na tela. Ó. Vai ser feita a oitiva não tem nem como lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, nesse caso aí, a presença da vítima é essencial nos crimes de ação penal privada ou pública condicionada de habitação. Ação penal pública e incondicionada, né, pode instaurar um inquérito mesmo sem a presença da vítima, ela vai aparecer ali em qualquer momento para poder prestar o seu depoimento como autoriza o CPP, ok? E olha que importante, olha o que a polícia tem que fazer, a autoridade policial deverá zelar pela incomunicabilidade entre condutor, entre vítima e testemunha, sendo todos inquiridos separadamente. Não tem como fazer uma oitiva em conjunto. Colocar lá na sala, vai ouvir o condutor, depois né? E em regra, não só deveria providenciar para que a oitiva seja feita separado, mas lá na própria delegacia. Porque às vezes chega uma ocorrência lá, o que acontece? Você vê testemunha né, a favor do sujeito, contra as testemunhas vítima, o próprio autor do fato.
Momento interessante do auto de prisão em flagrante, põe na tela, é o interrogatório do suspeito. Então, em regra, ouviu o condutor, ouviu as testemunhas, ouviu a vítima, se possível. Aí o que faz? Ou vai ouvir o suspeito, ou seja, vai interrogar, como nós estamos aqui falando no flagrante, é o flagranteado, ele vai ser ouvido aí, ó. Né? Então, o que acontece? Como é que vai ser a oitiva do flagrante? Esse interrogatório aqui da fase policial, beleza? Então, assegurar a presença de advogado. Se tiver o advogado, aguarda o advogado chegar, um tempo razoável. Por isso que quando comunica para a família, já manda comunicar ao advogado, que é o tempo dele chegar, e aí para estar participando ali do interrogatório do réu, porque dos demais, vítima, contou testemunho, o advogado não fica nem sabendo o que está acontecendo. Agora, na hora do interrogatório, aí ele vai lá estar presente. Se tiver, ele vai acompanhar. Se não tiver, nós já vimos que vai ser feito o interrogatório do mesmo jeito, porque nessa fase aqui não há contraditório para defesa. Então, a ausência de advogado na fase policial não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Agora, se há advogado, tem que assegurar a entrevista prévia. O que já tem de elemento, ok? Então, o que acontece? É melhor o advogado, ele vai ver isso. Agora, começou o interrogatório, o que os tribunais entendem? O advogado ele não vai ter o direito de interferência pela ordem, né? Isso aí começa a interferir no depoimento, não. Ou na hora do interrogatório, peraí, ó, fala isso aqui, ó. Não, isso não. Começou, ele não tem o direito de interferência no interrogatório policial, ele tem entrevista prévia. Agora começou, aí segue, né, o interrogatório normal. Tranquilo? E aí? Aí ele vai ser ouvido, o sujeito vai ser interrogado, flagranteado. Antes dele ser ouvido, tem que lhe ser assegurado também na fase policial o direito ao silêncio, que é ver se ele quer exercer a autodefesa negativa. Né? Então tem que informar para ele, ó, o senhor tem o direito de ficar calado, nós vamos prestar o depoimento, está sendo gravado ali, aquela câmera ali, ó, está gravando. Se o senhor não quiser, não precisa falar nada. Se falar, nós vamos estar digitando aqui o depoimento. Além da gravação, eventualmente, se houver, não tem problema nenhum em gravar o interrogatório, desde que não seja feito de forma subreptícia. O que é forma subreptícia? As escondidas. Aí não. Então tem que, né, informar do direito ao silêncio para saber se ele quer exercer a sua autodefesa positiva, quer fornecer a sua versão sobre os fatos, ou exercer a autodefesa negativa, que é o exercício do direito ao silêncio. É critério do, vamos dizer assim, do flagranteado, ok? Beleza? Então vamos lá, olha na tela aí, ó. Questãozinha para o Ministério Público. O réu deve ser informado, aqui está a palavrinha juiz. Por quê? Porque o que se aplica ao interrogatório lá na fase judicial se aplica também na fase policial. Então o réu deverá ser informado pelo direito de permanecer calado, bem como de que o silêncio poderá repercutir em seu desfavor. Isso não existe. O exercício do direito ao silêncio não pode trazer qualquer prejuízo ao flagranteado ou ao réu. Os direitos ao silêncio é um direito, não pode... Eu perguntei isso para ele, ele não falou nada. Logo, ou seja,
não pode, embora o 294 lá do CPP ele tenha uma redação já antiga, mas não foi recepcionada, que é o seguinte, não pode o silêncio ser interpretado contra o réu e nem trazer prejuízo para ele. E nem ser elemento de convicção do juiz. Ou seja, não pode o juiz formar a convicção com base no silêncio. Porque para ele fazer isso teria que ser assim. Eu perguntei isso para ele, se ele participou do crime com autoria. Ele não falou nada. Logo, não tem como isso. Então, isso aí não foi recepcionado, essas disposições podem ser interpretadas em prejuízo da defesa, ou que forma a convicção do juiz, não pode formar nada esse direito ao silêncio. Inclusive, o que o Supremo entende? As conversinhas informais que os policiais têm com flagranteado antes desse momento de assegurar o direito ao silêncio, o Supremo falou que é prova ilícita, porque tem que assegurar para ele. O momento é agora aqui, perante a autoridade policial. Então, informa o direito ao silêncio e as conversinhas informais que a polícia tem antes com ele, se juntar isso como prova policial, eu ouvi dele, ele falou na delegacia, que era ali, prova ilícita. A polícia tem que conversar com ele, se ele forneceu alguma informação, busca, com base nessa informação, materializar em prova. Porque se ficar só a palavra dele lá, como assim? Não tinha o direito ao silêncio? Será que ele apanhou na viatura para falar? Então, tem essa questão, tem que assegurar o direito ao silêncio, ok? Beleza, olha lá, ó, presença do advogado. Ó, no interrogatório policial. A ausência de advogado por ocasião da lavatura do flagrante não nulifica o ato quando o paciente é informado de seus direitos constitucionais e expressamente declara que se reserva no direito de só falar em juízo. Então, um caso aqui, que chegou na STJ, de que não teve advogado por ocasião da lavratura do prisão em flagrante. Ok. Nessa hipótese, o flagranteado foi informado de seus direitos constitucionais pelo delegado e falou, não, eu quero ficar calado. E aí, não teve advogado e ele ainda exerceu o direito ao silêncio. Então, não teve qualquer aí prejuízo nesse inquérito policial, qualquer nulidade, é porque nós vimos que aqui não tem a ampla defesa. Tranquilo? Olha mais um ponto aí. O que a gente vimos, ó? Olha lá. Gravação clandestina de conversa informal. É aquelas conversinhas que o policial tem com o flagranteado lá na hora dos fatos, ou na viatura, então faz o papel do policial bom e o outro malvado. Aí eles vão conversando com o sujeito e estão ali gravando informalmente. Olha o que o Supremo fala. Gravação clandestina de conversa informal do indiciado, que é o sujeito lá que foi preso, com os policiais. Ilicitude decorrente, olha lá. Quando não dá evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso, ou da falta de prova idônea do seu assentimento à gravação ambiental, de constituir dita conversa informal, modalidade de interrogatório subreptício, as escondidas, ó, o qual, além de realizar sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito, faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. Então, essas conversinhas que os policiais fazem informalmente, antes de ser lá na delegacia, né, com a formalidade, assegurar o direito ao silêncio, e ainda gravar essa conversa tido com ele de forma, né, subreptícia, ou seja, de forma escondida, bateu lá no Supremo, prova ilícita. Então, qualquer decorrência disso vai ser tudo tirado do processo penal, vai ser desentranhado essa prova que vai ser considerada ilícita. Tranquilo? Olha lá, mais um ponto, ponto 6. Depois de todo mundo ser ouvido, olha lá as assinaturas, ó. Mais uma vez a gente falando dela, que as assinaturas são colhidas após cada depoimento. Então, ouviu o condutor? Imprime e assina. Ouviu 2, 3, 4, cada testemunha? Imprime e assina. Ouviu a vítima? Imprime e assina. Não souberam, não puderam assinar. Nesse caso, se for condutor, testemunha ou vítima, é necessária uma testemunha instrumental. É como se fosse um instrumento, é como se fosse a caneta que vão apresentar para eles. Então, na ausência de testemunha, na ausência da própria firma da pessoa, né, do condutor, da vítima, da testemunha, se ela não sabe ou não pode por algum motivo assinar, a lei fala, vai ter uma testemunha instrumental. Se for flagranteado, quem não puder, olha lá, quando o acusado, ó, quando ele fala que fala do acusado, mas não é técnico, porque tecnicamente a gente não tem acusação formal. Você está vendo como é que o CPP ele não é muito técnico? Ele não poderia falar essa palavra, que o mais certo seria ele falar flagranteado, ó. Por quê? Porque ainda está fazendo auto de prisão em flagrante, não é acusado. Acusado tem uma ação penal com o sujeito, não tem isso aqui. Mas o CPP ele não é técnico. Então,
Quando o flagranteado se recusar a assinar, não vida pregressa e vai, a depender, fazer a identificação criminal se for as hipóteses da Lei 12.037 de 2009, que ali ou tem que ter ordem judicial para identificar criminalmente ou tem algum problema na identificação do sujeito. Aí faz o indiciamento, aquelas perguntinhas, onde é que você nasceu, sabe ler? Faz essas perguntinhas para ele porque ele está sendo ali indiciado no auto de prisão em flagrante, ok? Fez o indiciamento, o que vai acontecer? Vai ser entregue para ele a nota de culpa. Pode colocar aí na tela, nota de culpa. Eu inverti aqui a numeração, bota 8. Se estiver na ordem aí, porque depois eu falo do recolhimento à prisão, que estava antes ali. É a nota de culpa. O que é essa nota de culpa? É um documento que o delegado depois já indiciou, já formalizou, todo mundo assinou, entrega para ele essa nota de culpa. O que é a nota de culpa? É um documento que vai informar para o sujeito o motivo da prisão, o responsável e o nome das testemunhas. E é um documento, inclusive, que tem assento constitucional. A Constituição é que manda apresentar para ele esse documento. Põe na tela aí pra gente. Olha lá o CPP reproduzindo. Olha lá, em até 24 horas da realização da prisão. Então, por isso que fala que o auto de prisão em flagrante ele pode durar até 24 horas. Olha o tanto que cai isso aí, ó. A nota. Ó, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pelo juiz, ó, que aqui no caso vai ser um documento que também o próprio delegado lá já vai, não vai ser o juiz que vai assinar, isso aqui vai ser a autoridade policial, assinada, né, pela autoridade, sendo que errônea capitulação dos fatos no mencionado documento gera nulidade do flagrante. Não, isso aqui é um documento entregue para ele que vai informar o motivo da prisão, o responsável e o nome das testemunhas. Isso é entregue lá propriamente para o delegado. Se tiver algum vício ali na capitulação, porque o motivo da prisão você indica é o artigo. Só que aqui a regra é você não sair anulando o auto por conta disso aqui, por conta de alguma tipificação equivocada, até porque essa tipificação que o delegado faz não vincula nem promotor nem juiz posteriormente. Põe um julgado sobre isso aí, ó. Olha lá o que a STJ fala. Os acusados se defendem dos fatos e não da capitulação legal, que pode vir a ser corrigido, se for o caso, lá pelo juiz da causa. Então, quanto aos acusados, você já tem uma ação penal até lá, não tem problema alguma divergência na classificação, ok? Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. Tinha um pedido de relaxamento da prisão em flagrante dos acusados, alegando-se a ocorrência de flagrante forjado. Opa, isso nós vimos, não pode. Forjado policial cria situação flagrancial. Constatado que a prisão dos acusados ocorreu durante diligências ininterruptas, realizados pelos policiais com a finalidade de capturar, flagrante aqui, impróprio, né, capturar os autores do delito e resgatar o motorista do caminhão subtraído, resta configurado o estado de flagrância. Ainda mais falou que foi forjado aqui, não tem nada de forjado, e ainda falou aqui, ó, perseguição, diligência interrupta, flagrante impróprio, como nós já vimos. Nesse caso, estavam lá pedindo para, mudou a classificação, pedindo a nulidade, não teve êxito nessa providência aí, porque não foi, não permitiu
vamos dizer assim, essa anulação. Aí agora sim, põe o 9, ó. Eu que eu troquei, 7, 8, lá, aqui o 9. Beleza, entregou nota de culpa, que tem que ser feita em até 24 horas. O que vai acontecer? Aí o delegado tem duas opções. Ou ele vai recolher a prisão, ou o próprio delegado pode arbitrar uma fiança. Então, olha lá. Resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão. Depois de tudo que o delegado ouviu, configurou ali que é realmente caso no flagrante, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão. Exceto no caso de se livrar solto. Essa hipótese não tem mais no CPP. Que antes, o se livrar solto, tinha um artigo lá do CPP que falava, acho que era o 321 do CPP. Hoje, se você for lá, isso tem outra redação. Mas o que falava o 321? Falava o seguinte: se o sujeito praticar uma infração que tivesse uma pena de até 3 meses ou nem tivesse pena, o delegado já soltava logo, porque ia ser mais ou menos no prazo do processo, ele já estaria preso. Então, já soltava, se livrava solto. Mas hoje não tem mais isso. Então, hoje, para o delegado soltar, só essa segunda parte aí, ó, vai ser o quê? Prestar fiança. Então, recolher a prisão, exceto no caso de livrar solto ou de prestar fiança. Aí, ó, prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja, porque às vezes é possível que o delegado faça o auto de prisão em flagrante de alguém que está em perseguição, né? A gente viu que os policiais podem adentrar em outras circunscrições ali para prender o sujeito e ele entra em outra circunscrição. Aí o que vai acontecer? Nesse caso, o delegado vai fazer o auto e encaminha para a autoridade competente. Então, recolheu ou não a prisão, o que a gente viu? Recolheu ou não, o delegado vai fazer uma comunicação da prisão ao juiz. Essa comunicação, o que a gente sabe sobre ela? Essa comunicação, ela tem que ser feita em até 24 horas. Ah, mas já teve uma comunicação? Sim, teve a comunicação imediata, que é aquela que é feita quando o sujeito pisa na delegacia. Comunica para a família, pessoa indicada, né, para o juiz e promotor. Só que depois vai uma outra comunicação, que é já com o auto tudo pronto, que aí vai com cópia de tudo. Oitiva do condutor, oitiva das testemunhas, da vítima, interrogatório, o termo lá de indiciamento, né, ver que todas as assinaturas foram colhidas, sabe se foi colocado em fiança ou não. Então, vai ver se foi entregue a nota de culpa para o sujeito, vai comunicar isso tudo para o juiz. Essa comunicação que vai com cópia do auto de prisão em flagrante, ela é feita em até 24 horas. Então, são 24 horas para essa comunicação. E aí, comunica para quem? Para o juiz, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, se o flagranteado não tiver advogado nos autos ali. Se ele tiver sem advogado, vai comunicar para a Defensoria Pública, ok? Olha só a inovação que teve no CPP em 2016 com essa relação a essas perguntas aqui, ó, que tem a ver com auto. Olha lá. Da lavratura do auto de prisão em flagrante, seja uma obrigação para o delegado, tem que constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e, se possui alguma deficiência, o nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então aqui o CPP, uma redação de 2016, trouxe essa determinação para quê? Para ser, vamos dizer assim, verificado se há alguma situação ali de criança exposta, do menor exposto a uma situação de risco, a autoridade toma conhecimento disso e providencia a comunicação para os órgãos oficiais, né? Conselho tutelar, comunica da situação daquela criança, ok? Então o que a gente viu? Formalizamos aí o auto de prisão em flagrante com todas as informações e vimos ali as modalidades de flagrante, sujeito, ativo, passivo. Então a gente deu uma boa percorrida aí sobre a prisão em flagrante. Com isso a gente encerra o nosso módulo de prisão em flagrante e a gente se encontra aí em outros módulos aí com mais temas do processo penal. Até já!